nada demais assim. E a gente começa, quarto, a gente começa a ter o enfraquecimento das teorias absolutistas. Então, reparem que isso aqui foi algo muito sério para a Europa. A gente vai ter uma série de mudanças nesse contexto todo, ou seja, não foram mudanças pequenas, foram mudanças muito profundas. Vou pôr aqui alguns exemplos para você. Primeiro exemplo, a Bélgica se torna independente da Holanda. Importante? A Bélgica se torna independente da Holanda. Primeira coisa importante. Uma outra coisa que apareceu na Itália, olha só, dois. Itália, surgimento de movimentos unificatórios. Ou seja, a gente começa unificatórios. A gente começa a ter alguns movimentos unificatórios, ou seja, a gente começa a ter movimentos que começam a pedir a unificação da Itália. É uma outra coisa importante, a gente sabe que esse processo começa agora em 30 e só termina na década de 60, mas começou agora. Foi importante. A gente vai ver depois Mazzini, Jovem Itália, essas coisas do tipo. Né? Aqui, ó, 3. Politização de províncias prussianas, que também vão culminar com a unificação da Alemanha, em 1870. Ou seja, a gente começa a perceber, cara, que esse movimento de 1830 começou a mexer com forças que estavam latentes na Europa e que só precisavam de um empurrãozinho. Então, a gente está vendo aí Bélgica, Itália, politização das províncias prussianas, que a gente vai chamar daqui a pouco de Alemanha. Ah, isso aqui é importante. Quarto, libertação da Polônia. A Polônia ela é pedaços, depois ela vai ser reconstruída, depois ela vai ser construída de novo. Nós temos a libertação da Polônia, vem frente à Rússia, ou seja, essas revoluções de 30, ou esse movimento revolucionário de 30, moveu forças na Europa que estavam lá latentes, escondidas, só esperando alguém para dar uma empurradinha. Isso quer dizer que esse movimento todo aí que você está vendo de 30 foi muito mais do que só a queda do Carlos X. E a escolha de um rei burguês pela burguesia francesa foi algo muito mais intenso, foi algo muito mais poderoso do ponto de vista dessas perspectivas, ou seja, são movimentos importantes que aconteceram a partir de 1830. Então, você tem aí alguns exemplos de tudo isso que está acontecendo na Europa. Tudo bem? Até algum problema, alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram perguntar? Eu vou pôr o quadro para vocês verem hoje. Deixa eu pôr o quadro, deixa eu dividir a apresentação com vocês aqui. É o capítulo 1 da apostila. Da apostila 2. Da apostila 2, não. Apostila 2. É o capítulo, nem sei que apostila que vocês estão. É o capítulo. É o capítulo 8 da apostila 3, nosso capítulo 1. Capítulo 8, apostila 3. Tudo depende. Onde eu fazer depois, se vocês quiserem mandar eu não posso fazer desde que dê para ler, né? Então fique à vontade, tá? Usem aí a imaginação de vocês. Deixa eu pôr aqui deixa eu pôr algumas fotos primeiro.
Sim, pode, mas desde que seja. Vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem, assim. Vocês podem fazer foto, Word, escrever no corpo do e-mail. Fiquem à vontade. Dando para eu conseguindo ler o que vocês me mandaram, tá tudo ótimo. Ah, não, então, o que você vai abordar, Ana, vai depender da leitura que você tem, entendeu? E você vai aprofundar a questão na medida que você achar conveniente, tá? Fique livre para escrever, não fique pensando, não tente adivinhar o que eu vou achar. Escreve o que você acha que é significativo. Eu quero fazer uma coisa mais ampla, Pedro. Tudo bem, vontade. Olha esse quadro aí que eu falei para vocês. Todo mundo já conhecia esse quadro, vocês já tinham visto esse quadro. É um quadro que é famoso. A Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix. Ele está no meu livro, que eu espero que saia esse ano. E tá aí, ó. Esse quadro, 1830. Esse quadro que derruba vocês em prova de vestibular, que vocês acham que ela é da Revolução Francesa. O fato da Liberdade estar usando ali uma bandeira tricolor não faz esse quadro um quadro da Revolução Francesa. É por isso que quando você for fazer prova, é fundamental que você leia as legendas das imagens. Às vezes o cara põe a legenda ali só para você ter aí uma referência. Esse é o Carlos X, rei da França, o Carlos X, essa figura que faz parte aí da história francesa. Ele é o conde de Artois, o Carlos X. Ah, e ele é a figurinha que a gente parou por enquanto, ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai ver o que aconteceu no reinado do nosso amigo Luiz Felipe de Orleans, para a gente poder continuar. Então, vamos usar de novo aí o seu chat. Vamos escrever aí algumas questões sobre o Luiz Felipe. Cara, o Luiz Felipe é um cara muito engraçado, bicho, porque ele. Eu coloquei para vocês algumas coisas dele, né? Ele era um ex-jacobino, ele vai ser aí partidário de uso da bandeira tricolor, vai falar da soberania popular, mas tudo isso sempre muito curioso. Então vamos colocar aqui, ó, reinado de Luiz Felipe, de 1830 até 48. Primeira coisa importante para você pensar, ele governou por 18 anos. Isso quer dizer que ele não pode ser um cara muito ruim, tá? O governo dele foi relativamente longo para a monarquia moderna, porque o mundo está passando. O governo dele foi um governo significativo, né, do ponto de vista de extensão, 18 anos, e ele fez algumas coisas curiosas. Eu peguei algumas frases de um livro que eu tenho sobre o Luiz Felipe. Deixa eu deixar sua apostila aberta aqui para eu ver o que ela está dizendo no meio do caminho. Nossa, acabou já. Eu vou pôr algumas coisas a mais aí para você, tá? Não tem importância. Então põe assim, ó. Governava para as elites. Isso aqui, gente, não deve causar surpresa em ninguém, porque se ele era de uma dinastia financista ligada à alta burguesia, ele governava para a elite, tá? Ele ignorava as massas? Alguns autores dizem que sim, outros autores dizem que mais ou menos. O fato é que ele governava para as elites. Uma outra coisa que ele fez, ele diminuiu o censo eleitoral. Lembra o censo eleitoral, a quantidade mínima que você tem que ter de grana para votar e para se candidatar? Ele diminuiu o censo eleitoral, mas ainda excluía as massas.
as massas ainda não votavam. E isso daqui é uma coisa importante, porque é uma característica burguesa, né? Ele diminuiu o censo eleitoral do Quero, do Carlos X, mas ele não diminuiu ao ponto de deixar as camadas mais pobres votarem. Isso é uma coisa importante, também diz respeito aí à sua atuação como governante para a burguesia. Ou seja, nós temos um rei que governa para as elites. Na verdade, Ana, ele nunca deixou de ser jacobino. É que os jacobinos do período do Robespierre, do período do terror, eles eram muito radicais. Ele era um jacobino mais moderado, e mais do que isso, talvez ele tenha entendido que o radicalismo jacobino não fosse o suficiente para agora. Então, assim, ele continuava sendo jacobino, mas ele governava em nome das elites. Então, não é que ele se transformou num girondino. A gente pode dizer que ele se aproximou dos girondinos mais do que ter se tornado um girondino. E aqui é uma questão de política, né? Eu preciso da alta burguesia para governar, por isso que eu falo, por isso que eu faço alianças com ela, tá? Então ele fez essa mudança aí. Nomeou, isso aqui foi engraçado, nomeou Guizot como seu ministro. Mas fala assim, poxa, o que, que tem de engraçado ele ter nomeado o Guizot como seu ministro? Ah, tem bastante coisa engraçada nisso aqui. Aparece uma informação, aquelas informações que não tem importância nem substância, mas ela tem importância e substância. O Luiz Felipe, ele é um rei, ele é um ex-jacobino que governa a França em nome da elite burguesa, tá? Só que ele é francês, certo? O problema é que Guizot era protestante, a França católica. Ele nomeou um primeiro-ministro protestante. O quanto isso pegou bem? Nada bem. Nada bem. Para os franceses, isso foi algo muito ruim. Muito ruim. Ainda mais porque o Guizot dava declarações curiosas. Ó, uma das declarações de Guizot foi, abre aspas, olha só o que o Guizot disse, ele já não era querido nem gostado. Se os pobres querem votar, que fiquem ricos. Se os pobres querem votar, que fiquem ricos. Não é uma declaração boa, né? Porque você sabe que toda vez que você tem governante que dá declaração assim, e é, alguns governantes dão declarações ruins, você sabe o peso que isso tem, né? Quando um governante dá uma declaração dessa, ele já é impopular, o que acontece com a popularidade dele? Ela termina de desaparecer. E o legal é que o nosso querido Guizot, ele falava isso direto. Falava isso direto. Sério, eu não sei, tem. Ah, é o ministro da Economia. É. Sim, é a mesma frase. É porque que os dois são liberais. E, e o engraçado, cara, é que o nosso querido Guizot, ele era uma figura muito, muito mal vista por conta dessa postura que ele tinha com relação a isso. Então, vamos colocar assim, ó, o cenário político se sustentava pelos interesses da burguesia. Então, isso aqui é uma coisa importante para você colocar aí no seu caderno. O cenário político só se sustentava pelos interesses da burguesia. Então, é a burguesia que mantém isso aqui funcionando, é a burguesia que mantém essa estrutura em pé, é a burguesia que faz com que esse caminho todo possa ser percorrido. Então, pensemos assim: a burguesia bancava o Luiz Felipe, porque via nele um rei que atendia seus interesses. Só que, como sempre, gente,
A França não era a burguesia, a França não era a nobreza. Havia uma massa popular que sofria muito com isso. As demandas populares contra o rei eram as seguintes. Então, aqui a gente vai ter algumas demandas populares com relação ao rei, ou seja, o povo francês quer pedir algumas coisas, e essas questões são contra o rei. O que, que eles querem? Eles querem um governo mais democrático, o povo quer um governo mais democrático, o povo pede direito ao voto, o povo francês quer votar, eles criticam a corrupção do governo. Sim, existe a corrupção, porque em alguns países existe esse negócio chamado corrupção. A gente está livre disso, mas em alguns países isso existe. Criticam a corrupção do governo. Eles falavam, pô, Luiz Felipe é um cara corrupto, hein? Eles criticavam as posturas de Guizot, como essa, quer votar, fica rico. Ou seja, eles eram figuras muito curiosas do ponto de vista das críticas. Uma outra coisa importante, e aí esse fator entra agora na balança, havia uma organização dos operários franceses, que a gente sabe que essa organização nasceu naquele tal de socialismo utópico, e mais tarde no socialismo científico, e mais tarde ainda nas posturas anarquistas, ou seja, a gente tem uma organização dos operários franceses, é um fator novo, é algo que vai ter um peso muito grande na história do século XIX, ou seja, não são demandas antigas, não é o mesmo povo do século XVI, XVII, é um povo que já começou a ser politizado no século XVIII e que agora, no XIX, pede muito mais participação. Então, não é algo simples para que o rei possa simplesmente ignorar. E para piorar tudo isso, ele vai ter azar. Luiz Felipe sofreu com péssimas colheitas na França entre 1846 e 1848. Ou seja, péssimas colheitas na França significa que nós teremos o aumento da fome entre os franceses. E aqui, gente, é algo que, infelizmente, você não tem como controlar. Porque os descontentamentos que eu falei até agora são suportáveis. Agora, quando a gente vai ter 1846, faltou um 8 ali. Quando a gente tem a fome, aí entre 46 e 48, a gente tem pelo menos 4 colheitas que foram muito ruins para a França. Quando a fome aumentou, a situação do Luiz Felipe ficou realmente muito difícil. E aí, gente, acontecem algumas coisas que são curiosas no meio da política e a gente já viu isso acontecer várias vezes. Fome é uma coisa que motiva as pessoas a pedirem uma melhor condição de vida. Fome é uma coisa que motiva o povo a conseguir mais do que ele tem. E isso pode, às vezes, criar movimentos que fogem do controle do Estado, fogem do controle daquilo que a burguesia julgava como correto para a época. É o que vai acontecer na França. Um ano de fome, 2 anos de fome, agora, quando foi chegando no terceiro ano de fome, a população francesa ela não aguentava mais. E aí, nós teremos a formação de forças políticas contrárias ao rei. Então, olha só que legal isso aqui. Algumas forças políticas começaram a se organizar contra o rei. E isso também é uma coisa que tem que ser levada em conta, né? A gente está falando de uma monarquia que não é absolutista, é uma monarquia que é parlamentar, e a gente começa a ter a formação de forças políticas contra o rei. O problema é que essas forças políticas, elas são uma mistura daquilo que havia de mais novo, que era, por exemplo, os movimentos proletários, os movimentos operários, e aquilo que havia de mais antigo,
Existiam até defensores do absolutismo ainda aqui. Só que tem uma terceira corrente, que eu vou falar dela daqui a pouco, você vai ver, quando eu falar o nome dessa corrente, você vai na hora imaginar o que eu estou querendo que você pense. Então, nós temos forças políticas que vão atuar contra o rei. A gente vai ver quais são essas forças políticas e a gente vai tentar criar um quadro para a gente entender o que esse senhor está passando e o que ele está sofrendo. Então, olha só, vamos colocar aqui, ó. Primeiro grupo, legitimistas. Opa, eu preciso escrever no chat. 1. Legitimistas. São partidários, gente, dos Bourbons. Sim, ainda existem partidários dos Bourbons. São caras que ainda querem que os Bourbons reassumam o poder. Então nós temos aqui os legitimistas. Eles dizem, tá vendo, Luiz Felipe não é um rei legítimo porque ele foi colocado depois de um golpe, né? Querem os Bourbons. O segundo grupo nós chamaremos de republicanos. Republicanos, em grande parte, são os ex-jacobinos. E aí, respondendo a Ana Júlia, eles ficaram descontentes com o governo do Luiz Felipe, afinal de contas, ele era um ex-jacobino que governava para a burguesia, então nós temos republicanos, que são aí pessoas do Partido Jacobino, tá? Pessoas mais ou menos radicais, mas são eles chamados de republicanos. O terceiro grupo, novo, hein? São os socialistas. Nós temos aqui esse grupo chamado de socialistas. Os socialistas, eles ainda não estão claramente divididos em utópicos, científicos e anarquistas. Eles são chamados genericamente de socialistas e eles trabalham principalmente com os operários franceses. Tá? Então, nós temos aqui um grupo de socialistas. Não se esqueça que alguns dos principais socialistas utópicos eram franceses. O primeiro de todos foi o Saint-Simon, depois nós teremos o Fourier, nós vamos ter depois o Proudhon, que vai ser o anarquista, ou seja, nós temos figuras importantes aqui no pensamento francês ligado à corrente socialista. Mas aí tem uma quarta corrente. Essa aqui. Essa aqui. Aí você pensa assim, nossa, Pedro, mas o Napoleão Bonaparte está morto? Sim, sim. Mas a herança política dele, não. É o que a gente chama de capital político. O Napoleão tinha irmãos, e esses irmãos tinham filhos. E o Napoleão tem um sobrinho, que, para sorte dele, tem o sobrenome Bonaparte. Agora, tenta imaginar o que é falar Bonaparte na França. Depois do Carlos X e depois da fome e, e das críticas ao governo do Luiz Felipe. Qual desses 4 grupos parece mais apropriado para você, francês? Qual é o grupo que parece mais apropriado para você? Ou deixa eu mudar a pergunta. Qual o grupo que mais te traz esperanças? É com certeza o quarto grupo. Porque os caras associaram o sobrinho do Napoleão ao Napoleão. Então eu já estou te avisando o que vai acontecer. Só que havia na ministra chamado de banquetes. Eu cansei de fazer banquete na minha casa e eles eram sensacionais. Por sinal, minha casa na faculdade era o local onde as pessoas iam fazer seus banquetes. A gente adorava fazer banquete em casa, era um evento muito especial para a gente fazer pelo menos um banquete a cada 2 semanas e era muito legal. Ao contrário do que as pessoas pensam, esse banquete iluminista nada mais é do que são reuniões para discussões de textos de política, economia, política, economia, literatura, sociedade. Cada dia você escolhe um tema e faz um banquete.
Fazíamos banquetes na minha casa e eles eram sensacionais. Qual o problema do banquete? O problema do banquete é que ele une pessoas que estão lendo, ele une pessoas que estão pensando, ele une pessoas que estão discutindo. Cara, a gente fez um dia, não de ciências exatas, mas a gente chamou um maluco, e tinha sempre gente de economia. A gente pediu para o cara de economia explicar para a gente uma coisa que estava acontecendo na época. Vocês não vão lembrar disso, mas logo que lançaram o filme Godzilla, a versão americana, que é horrível por sinal, é porque os franceses estavam fazendo testes nucleares no atol de Mururoa, lá na Ásia. E já tinham feito testes nucleares antes no atol de Bikini, nos Estados Unidos fez isso. Tem até um documentário muito legal chamado Rádio Bikini sobre armas nucleares no YouTube. E começaram a boicotar a Shell, que era uma empresa francesa forte no Brasil. A gente pediu para o cara explicar para a gente relações da demanda do petróleo no mundo e um possível impacto do boicote contra a Shell. E foi legal, o cara foi lá, apresentou número, tabela e tal. Mas eram normalmente conversas que tinham como fundo o texto das ciências humanas, e a gente fazia isso. Na França, sim, sim, sim. É o que eu estou te falando, os caras de economia sempre levavam as conversas para o campo da economia. É que na Unesp Araraquara, Davi, não tinha nenhum curso de engenharia no campus. Em Araraquara, você tem o campus de odonto no centro, você tem o campus de química, que é quase na saída da cidade, e você tem o campus onde eu estudava, que tinha ciências sociais, pedagogia, letras, economia, administração pública e farmácia. O pessoal de farmácia era outro mundo, eles ficavam separados de todo mundo. E o pessoal que a gente mais tinha contato, que manjava de número, era o pessoal da DM, que nunca queria participar de nada, e o pessoal de economia, que é um curso de ciências humanas também, junto com administração. Então, os caras de economia falavam de número. Agora, ciências exatas em Araraquara não tinha, porque o pessoal da engenharia química também não falava com a gente. E era legal, mas eram cursos legais, assim, a gente conversava bastante coisa nesses banquetes. É uma experiência legal para ser feita, principalmente quem vai fazer faculdade de humanas. É... Enfim, quem participava comigo desses negócios em casa era o Rodolfo, cara. E mais um monte de gente. Outro dia eu encontrei um ex-amigo meu no Twitter também, e ele participava disso. Então, assim, é legal o banquete. Esses banquetes, portanto, gente, eles são perigosos. Demais. Demais. São pessoas que estão lendo e que estão debatendo possibilidades para aquilo que existe. Era algo muito perigoso. Aí olha só o que aconteceu, cara. No auge da crise, Guizot proibiu os banquetes em Paris. Cara, eu estava escrevendo, você não apareceu nada? Peraí, deixa eu ver se vai aparecer. Os banquetes em Paris. Ele proibiu os banquetes em Paris. O Guizot, aquele cara que ninguém gostava, que era odiado, sim, ele mesmo proibiu os banquetes em Paris. E quando ele proíbe os banquetes em Paris, poxa, Paris explode, né, cara? Paris explode. As barricadas são refeitas em 22 de fevereiro de 1848. E aqui, gente, coisas importantes vão acontecer nesse ano de 1848. E eu já vou te contar já já o que é. Deixa eu só ver se eu escrevi aqui. Bananã. Tá, eu vou escrever. Essas barricadas explodiram. Pum! De novo. Paris está tomada pelas barricadas. E olha só que legal. Eu vou te mostrar uma delas. Eu vou te mostrar o que foi a Revolução de 1848 e depois você me diz o que você achou aí, ó. Tá? O que você está vendo é foto, tá? Olha aí. Foto da época. Isso aí que você está vendo é a Revolução de 1848. Você está vendo a Revolução de 48? Vendo a Revolução.
Não é uma descrição, uma gravura, que nem esse quadro aqui, que é um quadro também emocionante, mas não é. E olha uma barricada. O que você está vendo é uma barricada de 1848. Consegue imaginar? O que você está vendo é uma barricada francesa em 1848. Isso é uma barricada. E você está vendo a foto de um daguerrótipo, né? Por isso que ele tem esse formato redondinho aí. O que você está vendo é uma barricada de 1848. Quer dizer, você está vendo história. E as brigas nessas barricadas é a seguinte: as barricadas elas atrasam a força do governo e as pessoas atacam as forças do governo até dos prédios. Então, assim, o soldado está atirando na frente, mas tem o cara jogando móvel, água quente, óleo, dando tiro. Então, as barricadas são elemento de resistência do povo francês. E essa é uma Paris que daqui a pouco vai ser destruída, vai ser reformada, exatamente para evitar que isso aconteça. É sensacional. Essas fotos elas são muito legais, porque elas são fotos do que está acontecendo, do que você está vendo, tá? Tudo bem até aí? Tudo, tudo tranquilo para a gente poder andar e ver o que vai acontecer? Sim? Então, olha só. Parará. E aqui vai acontecer um fato importante. Só aparecer o chat para mim aqui, eu escrevo para você. Conseguiram a abdicação de Luiz Felipe. O Luiz Felipe, ele abdicou. E aí aconteceu a coisa importante. Eu vou falar primeiro, aí depois a gente escreve. Logo que o Luiz Felipe foi deposto, a burguesia francesa não esperava isso, ela não sabia o que ia acontecer. E o povo conseguiu fazer a sua vontade prevalecer. E isso é uma coisa muito legal para você pensar, porque normalmente as determinações populares elas nunca vencem, e dessa vez venceu. Dessa vez venceu. O povo conseguiu criar um governo provisório antes que a burguesia escolhesse um outro rei, porque pela burguesia, presta atenção nisso, pela burguesia tinham escolhido um outro rei. Se dependesse da burguesia, se a decisão fosse da burguesia, cara, esquece, ela tinha escolhido um outro rei. Ela votaria com os Bourbons. Ela teria escolhido um outro rei, mas dessa vez ela não conseguiu se organizar. Lembra que eu falei que o povo estava organizado, que tinham novos atores? Esses novos atores agiram antes. Então, olha só que legal que aconteceu. Republicanos e socialistas, vou escrever aqui, republicanos e socialistas criaram, um governo republicano e provisório. Isso aqui é muito legal. Vamos ter, portanto, a formação de um governo republicano e provisório. A burguesia, quando ela foi pensar no que fazer, pum, já tinha um governo. Já tinha um governo. E, enfim, antes da burguesia poder escolher outro rei, antes da burguesia pensar uma alternativa que fosse melhor para ela, esses caras escolheram um governo republicano e provisório. Republicanos e socialistas se uniram para fazer isso. Só que tem uma coisa que você tem que entender de política, porque assim vocês são muito. Como é que se fala? Que palavra que eu vou usar? As pessoas, quando elas falam de política, elas são muito emotivas. E política não é uma coisa de emoção, né? A emoção é vendida para nós, que não somos políticos, mas a emoção não faz parte da política.
A política é uma questão de estratégia, de cálculo, já dizia o Maquiavel. É muito mais uma questão de virtude que de fortuna. Sim, no Brasil faz, mas assim, o Brasil ele faz pra gente, né? Os políticos em si não são nada não sábios, né? Só você pensar nas últimas. É só você pensar nas últimas. Nos últimos 2 dias para você ver como eles são tudo menos emotivos. Eles vendem emoção pra gente para que as pessoas fiquem confusas. Tem dado certo no Brasil e vai continuar dando. Republicanos e socialistas, gente, eles sabem que eles não são parecidos. Os republicanos socialistas, eles sabem que eles têm visões distintas. Os republicanos socialistas sabem que a cisão entre eles é muito grande. Eles só se uniram para aproveitar a oportunidade de criar um governo provisório. Você tem que entender isso. Eles não são parecidos. Não são parecidos. E é muito curioso porque esse evento todo que eu vou descrever a partir de agora está escrito em um livro chamado 18 Brumário, de Luiz Bonaparte. Foi escrito pelo Marx, que é aquele senhor que está ali atrás. E esse livro é um tratado de política que explica como o sobrinho do Napoleão subiu ao poder na França. Então, ele é um tratado de política que conta o que aconteceu na França. É como se fosse um relato jornalístico. O Marx ele ouvia as notícias do jornal e escrevia. Ele ouvia e escrevia. E eu tive um dos melhores professores que eu tive na faculdade, me deu aula de Política 2 e o livro base foi esse livro. Então, assim, o que se aprende de política lendo isso é algo assustador. E aí você não precisa ser, não é porque você lê o Marx que você é socialista, né? Isso é uma estupidez que eu espero que as pessoas elas entendam que não tem nada demais. Eu não sou neoliberal e já leio o Salman Hayek. Então, assim, né? Ler livro não vai fazer mal para você. O que vai fazer mal para você é não ler livro. E esse livro é um livro que ensina você a pensar as questões políticas. Por quê? Porque, como o Maquiavel diz, cara, os caras só se uniram para, como se diz? Para conseguir criar um governo provisório republicano. Então, entendam isso, tá? A política ela é feita de oportunidades, de estratégias. As pessoas se unem, se desunem, elas vêm, elas se separam por conta disso, tá? E o que a gente vai falar agora é exatamente isso. O que a gente vai tentar perceber é o que aconteceu com esse governo provisório, quais foram as suas principais diretrizes, como ele se constituiu e o que vai acontecer com ele, tá? O nome do livro? 18 Brumário de Luiz Bonaparte. E é um nome muito sugestivo, né? Porque o livro começa com a frase do Hegel. Olha só o Hegel, que o Hegel disse. Pedro, eu vou ler Hegel. Não, não, não. Pedro, eu conheci alguém que lê Hegel e entendeu. Não, não, mentiu pra você. Mentiu. Quem entende o Hegel? Nem ele. Olha só. A história acontece 2 vezes. A primeira como tragédia e a segunda como farsa. Essa é a primeira frase que abre o 18 Brumário do Luiz Bonaparte. Cadê? Taranã. E a segunda como farsa. Olha que massa que é isso aqui. Porque eu vou falar um pouco do ano de 48 agora, para depois a gente falar do que aconteceu na França. Essa frase do Hegel, gente, é uma frase que ele está explicando aquela evolução do espírito absoluto, que se aprendeu em filosofia, que nada mais é do que a atualização da, da história e da cultura, através do que o Hegel chamou de ardil da razão, na qual a história nos usa individualmente para alcançar seu objetivo, que é a realização do espírito absoluto. Essa é a única coisa fácil do Hegel, você imagina o resto. E o Hegel, ele usou essa frase, e essa frase é muito legal. Por que o livro se chama 18 Brumário de Luiz Bonaparte? Por um motivo simples. Se a história acontece a primeira vez como tragédia, o 18 Brumário de Napoleão foi a tragédia, o do sobrinho dele vai ser a farsa. É por isso que o nome é 18 Brumário de Luiz Bonaparte. É a farsa. Então, quando Marx diz, olha, a frase do Hegel diz que a história acontece 2 vezes, a primeira como tragédia, a segunda como farsa, ele já está dando uma dica do que vai acontecer com o Luiz Felipe. O Luiz Felipe, não, desculpa,
com o Luiz Bonaparte, que é esse tio aqui, ó. Quer ver? Esse cara é o sobrinho do Napoleão Bonaparte. Deixa eu pôr ele para você. Aqui, ó. Ele é o sobrinho do Napoleão. Ele é a farsa. O tio dele foi a tragédia. Então percebam que esse sentimento é um sentimento que vai aparecer para a gente agora, no que a gente vai falar de história. Só que vamos falar um pouco do ano de 1848, para depois a gente continuar a falar das questões históricas. O ano de 1848, gente, é um ano muito curioso e muito importante para a história. Tão importante que 1848 tem um apelido. 1848 tem um apelido carregado de otimismo, que é um termo que foi usado na história algumas vezes, eu vou contar para você também. Só aparecer aqui para mim. 1848. É um ano que tem um apelido de A Primavera dos Povos. É o apelido do ano de 1848. Vamos primeiro falar da metáfora e depois a gente fala do porquê que fizeram essa metáfora, tá? 1848 tem esse nome de Primavera dos Povos, por quê? Porque ele, eu vou trocar de cadeira, essa cadeira aqui está muito baixa. Porque ele é um ano que faz referência a uma ideia que floresceu. Então presta atenção. Quando a gente fala de esse banquinho aqui é melhor. Quando a gente fala de a primavera dos povos, gente, a gente está falando de algo que é como se novas ideias florescessem. Então, a primeira metáfora da primavera é que a gente está comparando a primavera, período que nascem as flores, com o surgimento de novas ideias. Essa é a primeira das dinâmicas que você tem que ter aí, de entendimento. Então, a gente está falando da primavera, surgimento de novas ideias. Quais seriam as novas ideias? No século XIX, a gente vai ter desde o liberalismo até o socialismo, até a questão da ciência, enfim, positivismo, várias ideias surgiram aqui. Tá, isso é a primeira metáfora. Segunda coisa importante de 1848, foi o ano que o Marx publicou o Capital não, desculpa, o Manifesto Comunista. 1848 foi o ano da publicação do Manifesto Comunista, que é um livro muito mal compreendido também. Na verdade, as obras do Marx são muito mal compreendidas, porque as pessoas, ao invés de ler o Marx como o Marx era um filósofo, um pensador, eles leem o Marx como um cara que fazia ideologia, ou que escreveu livros que vão tomar conta da sua cabeça e vão fazer você querer fazer a revolução socialista no planeta Terra. O que é uma outra ideia também que é absurda e estúpida, porque você está tendo a aula de história que usa o modelo marxista desde que você entrou na escola e você não virou marxista. Então, enfim, vamos nem tocar nesse assunto. O Manifesto Comunista foi um livro importante, porque no Manifesto Comunista, que era um panfleto para operário, o Marx ele explica como seria a sua nova sociedade, fundamentando o livro no materialismo histórico e no materialismo dialético, que são duas coisas distintas e que as pessoas têm a tendência de igualar. Isso é do movimento operário. Tá. O que mais que aconteceu? O que mais aconteceu? Outros movimentos nacionalistas explodiram na Europa, ou seja, muito movimento nacionalista explodiu a partir de 48. As pessoas falaram, opa, quer dizer então que o povo pode assumir o poder e criar uma república na França? Isso pode ser feito em todos os lugares, então a gente vai ter o nascimento de novo dos movimentos nacionalistas, ou seja, foi um ano muito rico. Tá, foi um ano muito rico. Eu vou escrever essas ideias para vocês aí. Então, o ano de 1848, ele também se espalhou por toda a Europa e fez com que outros movimentos surgissem, movimentos parecidos com o de 30, mas com uma nova intensidade, com novas roupagens, ou seja, a gente tem aí uma nova dinâmica de mundo na tal da Primavera dos Povos de 1848. Não é sem razão que o termo primavera vai ser recuperado em alguns momentos chaves da história. Por exemplo, quando a União Soviética invadiu a Tchecoslováquia, invadiu covardemente a Tchecoslováquia, porque tinha um cara na Tchecoslováquia chamado Dušek, que ele ia reformular o socialismo da Tchecoslováquia, criar uma versão do socialismo que talvez tivesse tido muito mais sucesso que o soviético, teria com certeza, mas que seria uma nova corrente socialista.
Eles fizeram a Primavera de Praga, foi quando a Tchecoslováquia tentou resistir à invasão soviética, mas foram massacrados. Em 2010, a gente vai ter a Primavera Árabe, quando os países árabes começaram a pedir mais liberdade frente ao fundamentalismo. Esse termo primavera, a gente, aparece direto. Não aparece? Não teve uma revolução, não teve uma revolta no Brasil, chamada de Revolução Praieira, que se baseou, por exemplo, na Primavera dos Povos de 1848. Falei para vocês na história do Brasil, lançou até um manifesto chamado Manifesto do Mundo, que era um documento liberal, republicano. Quer dizer, a Primavera dos Povos chegou no Brasil. A Revolução Praieira de 1850, ela é o quê? Ela é uma filha da Primavera dos Povos. Então entendam que esse ano foi um ano muito importante para a história, por conta do simbolismo, por conta da publicação do livro, por conta de ter alimentado movimentos nacionalistas que vão fazer a Europa passar por uma série de mudanças profundas. É por isso que é um livro tão importante. Cara, nessa época aí a Alemanha ela ainda não existe, a Prússia está começando a se fortalecer de novo. A Prússia foi um dos estados que ajudou a derrotar o Napoleão, e vai ser a Prússia do Bismarck que vai fazer a Alemanha ser unificada. E grande parte do sentimento de unificar a Alemanha, Davi, vai nascer agora. Vai nascer agora, com a Prússia. A Prússia começa a desenhar seu processo de unificação. Então vejam como esse ano é um ano importante, não é à toa que ele é um ano lembrado na história. Existem alguns anos na história que são muito importantes, cara. 1848, 1968, maio de 68 na França, 1979, Revolução Islâmica, que inaugurou o terrorismo e o fundamentalismo moderno. Isso falando de história geral, né? Não vou nem falar de história do Brasil, porque tem mais datas ainda, mas isso tudo é significativo. E por que eu estou demorando tanto tempo para te falar de 48? Para que você entenda que esse ano é importante. Então, esse é um desses anos que você vai guardar para sempre, porque isso é importante não só para a sua vida acadêmica, mas é importante para a sua vida do ponto de vista de conhecimento em si. Tudo bem? Até o que eu falei até agora, esse ponto aí de 48, alguma dúvida, algum problema, porque as coisas agora ficarão muito complicadas. Tudo certo? Então agora eu vou fazer tudo muito devagar, porque tudo que vai acontecer agora é chatinho, tem uns detalhezinhos e é complicado. Então, se eu andar pouco até o final da aula, não tem importância, porque a gente vai fazer isso bem devagarzinho. Quando os socialistas e os republicanos criam esse governo republicano provisório, a burguesia ficou desesperada. A nobreza, então, não sabia o que fazer. Sim, ainda existia nobreza na França. Não era mais a nobreza de antes, mas existia nobreza na França, como existe até hoje. O que vai acontecer, cara, é que a burguesia não estava preparada. A burguesia, cara, é muito engraçado. A burguesia ter cometido um erro tão primário desse. A burguesia, que sempre estava à frente de tudo, não percebeu que debaixo do seu nariz, assim, debaixo dela, uma massa tão grande de organização de outras camadas estava acontecendo sem que ela percebesse. Talvez ela tivesse ficado tão preocupada em enriquecer, em tirar proveito do Luiz Felipe, que ela não tenha percebido essa movimentação sob seus pés. Então, nós temos aqui, ó, a questão do governo provisório. Então, vamos escrever aqui, ó, governo provisório. Onde está o meu chat? Deixa eu aparecer aqui. Isso aqui eu quero escrever. Bora? O chat apareceu? Apareceu. Põe aí no seu caderno, ó, governo provisório de 1848. Então, isso aqui é importante, tá? A gente está falando do governo provisório, esse governo formado por socialistas e por republicanos. A primeira coisa que eles fizeram já criou um pânico enorme na burguesia. Louis Blanc é um líder operário, criou as oficinas nacionais. Então, nós vamos ver por que eles tiveram tanto medo disso aqui.
O Louis Blanc, ele era um líder operário. Ele é uma figura difícil de definir se ele era anarquista ou não, se ele era socialista utópico, enfim. Vamos colocar líder operário. Ele criou as oficinas nacionais. Eram oficinas controladas pelos trabalhadores. Espera aí, cara. Oficina controlada por trabalhadores? Isso aqui é socialismo? A burguesia falou, pera aí, os caras estão fundando oficinas socialistas? Você imaginou isso aqui dar certo? Se uma oficina socialista dá certo, a tal da... Como é que chama o termo que os marxistas usam? A expropriação da propriedade privada dos meios de produção da burguesia vai acabar, bicho. Os caras falaram, não, a gente não pode deixar essas oficinas funcionarem. Pior ainda, foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte. Vai vendo, que loucura. Os caras convocaram uma Assembleia Nacional Constituinte. Se a Assembleia Nacional Constituinte é formada por republicanos e socialistas, o que eles vão escrever? Que tipo de constituição que eles vão fazer? Eles vão fazer uma constituição que seja republicano e socialista. Meu, os caras ficaram louco. Louco. A Assembleia foi invadida, literalmente, invadida por grupos reacionários, burgueses, de classe média. A classe média entrou, cara, porque ela tinha medo de perder o pouco que ela tinha. O cara falava, vocês estão loucos, deixar um governo provisório, republicano, socialista, o cara querendo fazer uma nova constituição, dando oficinas governando. Não, tá errado aí, tá errado. Os operários, e aí, os operários que editaram as barricadas, mas foram massacrados. Eles foram, dessa vez, gente, massacrados. Porque eles não tiveram o apoio que eles imaginaram que eles iam ter. Eles foram mortos nas barricadas. Teve morte, prisão, fuzilamento, eles foram detonados. Detonados. A grande questão que fica, e isso aqui é uma coisa que é muito curiosa, cara, é que não houve o apoio popular que as pessoas imaginaram que ia ter. Não, não houve. Ou seja, as propostas de alguns setores do governo provisório, elas eram radicais demais. Quando os socialistas começaram a falar de uma Constituição socialista, de oficinas controladas pelos trabalhadores, os republicanos falaram assim, pera aí, bicho, vocês estão indo rápido demais. E quando eles ficaram sozinhos, eles foram dominados e foram mortos pelo aparato do poder. Tem alguns nomes aqui na sua apostila que você não precisa ficar preocupado em copiar, quer ver? Em lembrar. Cadê? O nome do Cavenê, dessas figuras, não se preocupa com isso, tá? Eu nem vou colocar o nome dos candidatos para vocês, porque não precisa você ficar pensando em nome. O fato é que aqui nós tivemos o fim do governo provisório. O governo provisório, ele acabou. Gente, esse governo provisório durou 3 meses. Se durou 3 meses. Foi uma experiência muito traumática. Aí você vai falar assim, não vai ter consequência nenhuma desse governo provisório? Vai se chamar Comuna de Paris, mas isso vai demorar algumas décadas para acontecer. O fato é que esse ímpeto popular de criar todas essas mudanças foi freado
graças a uma aliança entre setores mais reacionários, burgueses, republicanos, contra o que eles chamaram de exagero das demandas republicanas. Tudo bem? Até esse ponto, algum problema, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta nessa primeira parte aí? Tudo ok? Então vamos por aqui, ó. Segunda República Francesa. Lembra que a Primeira República Francesa foi a convenção na qual vai ter o terror? Então nós estamos aqui com a Segunda República Francesa, tá? Segunda República Francesa. A Segunda República Francesa, gente, ela é uma república que ela vai durar quase 4 anos. É uma experiência muito curta. O que tem de importante nessa Segunda República Francesa? Foi organizada pela burguesia francesa. É importante, tá? Ela foi criada pela burguesia francesa. E é aqui que as coisas vão ficar interessantes, é aqui que as coisas vão ficar mais complicadinhas. Pense o seguinte, eu tenho dito para vocês várias vezes que para fazer qualquer tipo de mudança profunda, eu preciso da participação popular, certo? Eu preciso da participação do povo. Se eu quero fazer uma mudança profunda, eu preciso da participação popular. A burguesia é uma camada muito pequena da sociedade para que ela sozinha faça um processo de revolução ou para que ela faça um processo de mudança muito profunda. Então a gente vai ter aqui o seguinte, cara, a gente vai ter uma Segunda República Francesa organizada pela burguesia e, ironicamente, cara, copiar, ela vai copiar o modelo norte-americano. Isso é uma coisa curiosa, né? É como se agora os Estados Unidos estivessem ensinando para os europeus o que fazer. Vou por aqui, ó, copiaram a Constituição dos Estados Unidos da América. O que isso significa para nós? Poxa, informações importantes. Primeiro, a gente vai ter uma república federalista. Só que na França, os estados se chamam departamentos, tá? Não chamam de estados. Mas eles vão criar aí uma república federalista com seus departamentos. Perfeito. Segunda coisa, iluminismo. Tripartição de poderes. Tripartição de poderes. Beleza. Terceira característica, presidencialismo. Vamos ter aí a adoção do que a gente chama de presidencialismo. Mandato presidencial de 4 anos. Mandatos de 4 anos. Ou seja, você vai ficar no poder durante 4 anos. Se eu tenho mandato, gente, se eu tenho presidente, que tipo de voto que eu uso? Que tipo de voto você usaria? Diante desse cenário aqui. Eu vou falar para você então. Voto universal masculino. Aí você vai falar assim, você está brincando? Não, não. Eles usaram o voto universal masculino. Ah, Pedro, mas eles estavam usando o voto censitário até agora. Sim, mas eles vão usar o voto universal masculino. E a sexta característica? É uma coisa diferente dos Estados Unidos, mas eles fizeram isso, ó. Uma Assembleia Nacional, desculpa, de Câmara única. Não tem Senado e deputados, só tem uma das duas câmaras. Por sinal, o Brasil podia fazer isso, porque senadores e deputados fazem exatamente a mesma coisa.
com uma hierarquia criada por eles e que não tem nenhum cabimento e que consome do orçamento nacional todo ano 7 bilhões de reais para você manter a estrutura legislativa no Brasil. É muito dinheiro para o que eles nos devolvem, mas eles fizeram de Câmara única, então, ao invés de ter deputados e senadores, tem uma Câmara só. Tá. Por que eles escolheram o voto universal masculino? Porque no meio do caos, apareceu o Luiz Bonaparte. Então, olha só, a figura política de Luiz Bonaparte acalmava as massas e aliviava a burguesia. Não, não. Ana, não foi uma tentativa de agradar o povo, foi uma tentativa de enganar o povo. Por quê? Porque eu dou para o povo o sobrinho do Napoleão. E eu sei que quem vai ganhar a eleição é o sobrinho do Napoleão. Então a ideia era essa, a ideia era usar o Napoleão para que o voto universal que eu dei para o povo fizesse o efeito de escolher o nome dele, que era o nome que agradava à burguesia, que era o nome que acalmava a massa francesa, principalmente os camponeses, e aí eu dou voto universal masculino para que eu tenha certeza que ele seja eleito. Eleições foram marcadas para o dia 10 de dezembro de 1848. Tivemos a vitória de Luiz Bonaparte. As pessoas sabiam que ele ia ganhar. Por que ele foi eleito, gente? Ele foi eleito por causa do sobrenome. Ele foi eleito por conta do sobrenome. Ele não era 1/10 do tio. Nunca foi. Nem de longe. Mas ele era um nome que agradava as pessoas, ele era um nome que as pessoas gostavam, ele era um nome que as pessoas admiravam, ele era um nome que a França escolheu para ser presidente. Tudo bem? A gente usa o termo de. A gente chama de capital político. Capital político é o que você carrega por ter o nome de uma pessoa importante, ter o nome de uma pessoa famosa na política. Eu chamo isso de capital político. Capital político. Imagine. Tudo bem até aí? O que o Luiz vai tentar fazer? O Luiz vai tentar fazer o que o tio dele fez. Na verdade, ele vai pegar a receita do tio dele e vai seguir meio que a risca. Só que olha só que perverso daqui, ó. Quando a gente coloca isso daqui, as pessoas elas acham que é mentira, mas não está escrito, tá? Isso que eu vou falar para você está documentado, não é uma mentira e tem uma versão moderna disso. Luiz Bonaparte comprou a massa de desempregados com salsichas e cervejas. Sabe o churrasquinho do candidato a vereador, do candidato a prefeito, o jogo de camisa, o passeio, vamos lá, eu vou te ajudar. Isso daí, ele comprou a população com salsichas e cervejas. Ele comprou o povo. Ele fundou uma sociedade chamada 10 de dezembro que saía batendo nos outros, quebrando partidos, quebrando jornais. E ele era presidente da França. O presidente era o nosso terrível e maluco Luiz Bonaparte. Copiou algumas ações de seu tio e conquistou
o apoio popular. Sabe o que é engraçado? Ele não fazia nada. E ele era conhecido e amado. Ele era tipo mito. Sabe? Mito. Era ele. E, enfim, ele seguiu os caminhos do tio dele. Fez um plebiscito para se tornar imperador. Qual foi o resultado? O resultado foi, sim, foi escolhido. Foi escolhido, não, desculpa. Foi coroado imperador com o apoio popular. Mas aqui tem uma coisa engraçada para você pensar, quer ver? Ele foi coroado não como o tio dele, tá? Foi uma coroação civil. Não tinha mais que pedir autorização para a igreja, tá? Mas ele foi coroado com é, com uma taxa muito baixa de aprovação, 60 e pouco por cento. Porque muita gente tinha medo dele ser imperador, conhecendo a natureza dele. Porque ele era um inútil, cara, no parlamento. Ele sempre foi uma figura inexpressiva e de repente ele se torna imperador. Mas ele foi esperto. E aí que entra a questão da farsa. Ele não era o tio dele, mas ele copiou muito bem o tio dele. Ou seja, alguém próximo a ele dizia, e ele percebia que ele tinha que imitar o tio dele. Que se ele imitasse o tio dele, ele ia conseguir fazer coisas grandes. E ele conseguiu. Ele conseguiu. Vou por aqui, ó, ações de Napoleão III, que foi o nome que ele adotou. Ações de Napoleão III. A primeira coisa importante que ele fez, ele promoveu a reforma de Paris. Ele reformou Paris com a ajuda do barão quer dizer Haussmann. Cara que é esquisito, Haussmann. Era prefeito da cidade, inclusive, era um arquiteto. Ele fez a reforma de Paris. Eu vou colocar os motivos da reforma de Paris para você. E a Paris que você conhece hoje, a Paris que tem na sua cabeça, foi ele que construiu. É uma cidade concêntrica, tá? Então, assim, de círculos criam-se avenidas. E os motivos da reforma eram, dois pontos, presta atenção nisso aqui, criar empregos e impedir as barricadas. Quando ele reformou Paris, gente, ele criou imediatamente milhões de empregos. Se você lembrar do tio dele reformou cidades francesas e fez milhares de empregos. Só que ele fez Paris ser o que ela é hoje. Paris é uma cidade anti-barricadas. Não tem como fazer barricada em Paris. Paris é tão grande, tão espaçada, tem espaços tão abertos nas áreas importantes que não tem como você fazer barricada. Quando em maio de 68 os estudantes tentaram recriar as barricadas, eles fizeram nas suas periféricas, por isso que eles perderam a cidade. Não tem mais como fazer barricada em Paris. Como é que você vai fazer barricada na Champs-Élysées? Como é que você vai fazer barricada nas avenidas francesas? Não tem como. Não tem como. Ele aumentou a cidade. Ele tirou a cidade antiga do centro e criou uma cidade nova, sem espaço para que as pessoas se aglomerassem. Ele matou as barricadas. O nome disso aqui para o Michel Foucault é arquitetura do poder. Ele criou uma arquitetura urbana que impede manifestações. Pega Brasília. Brasília dá a impressão que tem muita gente, porque o cara filma de um ângulo. Se o cara filmar de cima, não tem ninguém. Nunca tem ninguém em Brasília. Não tem ninguém em Brasília em lugar nenhum. Por quê? Porque é pequeno.
A forma de você... As manifestações ficam pequenas, dizendo que o espaço é muito grande. Ele impediu a formação das barricadas. Ele matou as barricadas. As barricadas só funcionaram até 1848, quando as ruas eram pequenas, estreitas. Primeira coisa que ele fez. A segunda coisa que ele fez, ele mandou construir o canal de Suez. Ele construiu, os ingleses pegaram para eles. Foi ele que fez. Olha essa demência aqui. Colocou Maximiliano da Áustria. Vou escrever a Áustria errado, peraí. Da Áustria como imperador do México. Ele foi fuzilado. E ele começou a se envolver em questão americana. O que o Maximiliano da Áustria tinha a ver com o México? Nada. Foi o imperador do México? Foi 1 ano e pouco, foi fuzilado. Vai estar no meu livro também. Eu coloquei esse quadro do Manet, fuzilamento de Maximiliano, ou Maximiliano sendo fuzilado. Eu coloquei também, porque é um quadro muito bacana do Manet, não do Monet, do Manet, que é um pré-impressionista. Peraí, deixa eu ver se tem o quadro aqui. Onde está o Manet? Peraí. Manet. Achei Manet. Ai, tá ruim tirar isso aqui, peraí. Manet. Opa. Manet. Peraí, deixa eu ver se eu acho o quadro aqui. Olha esse quadro, que lindo, do toureiro. Hã? Hã? Lindo, né? Olha isso. Nada a ver, exato. Não tem nada a ver. Ele pôs o cara lá. Pior que o cara aceitou. Burrão. Deixa eu ver se tem aqui, peraí. Ah, 18, achei. Olha que quadro maravilhoso. É a Copa do quadro do Goya, né? Manet. Imperador Maximiliano, da Áustria, no México. Se envolveu lá? Envolveu também. E é engraçado porque essas ações do cara, assim, eram ações espetaculares, mas que não resultavam em nada. 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 4. Envolveu na Guerra da Crimeia. A disputa entre a Ucrânia e a Rússia, que tem até hoje. O cara foi encheu o saco na Guerra da Crimeia. Só que no meio de tudo isso, está acontecendo um negócio paralelo, que ele não sabe o que está acontecendo. Um lugar chamado Prússia. Está unificando a Alemanha com um monstro chamado de Bismarck. E o engraçado é que enquanto o Bismarck está começando a unificar a Alemanha, e ele não sabe o que está acontecendo, porque ele não prestou atenção, deixa eu pôr aqui, Napoleão, opa, teve que entrar em guerra contra a Prússia de Bismarck, que foi derrotado e deposto. Em 1870, quando ele entra em guerra com a Prússia, eu vou aprofundar a relação da Prússia com a França quando eu for falar de unificação da Alemanha, não agora. Por hora, só tem que saber que o Napoleão III foi derrotado pela Prússia do Bismarck e foi deposto. Isso prova a fragilidade do governo dele. Cara, pra você ter uma ideia de como foi vergonhoso isso aqui, ele foi capturado na Batalha de Sedan. Não há nada mais vergonhoso para um general do que ser capturado no campo de batalha. Ele foi capturado na Batalha de Sedan e foi deposto. Ele perdeu o trono dele na França.
E aí o que acontece, cara, é que quando ele é deposto, formou-se a Terceira República Francesa. Uma república que vai durar até a invasão nazista à França, Segunda Guerra Mundial. A gente vai ter a formação da Terceira República Francesa. Só que acontece algo inusitado, que ninguém estava esperando, e foi algo. Deve ter sido algo fantástico de ser visto, porque tem um similar moderno. E, e eu vou fazer essa discussão com você agora, que ela é boa. Vocês estão acompanhando que algumas estátuas estão sendo derrubadas no mundo, né? Vocês estão acompanhando isso, não é? E a Bélgica tirou a estátua do Leopoldo II, acusado de genocídio no Congo, no século XIX. Alguns escravistas ingleses estão tendo as suas estátuas retiradas. Alguns campos de futebol, estádios no mundo inteiro têm tirado figuras que são consideradas racistas ou que têm algum problema de imperialismo ou algum passado meio nefasto, estão sendo tirados da frente dos estádios, né? E aí aparece uma discussão que é importante, que é a seguinte: derrubamos ou não essas estátuas? É a mesma discussão que tem na Rússia hoje. A gente manter o mausoléu do Lenin na Praça Vermelha, sim ou não? É a mesma pergunta. O Lenin está lá plastificado. Plastificado o Lenin, ele está lá. Um amigo meu falou que viu de perto, falou que é um negócio esquisito pra caramba. Mas, enfim. O que se faz com esse passado histórico? No momento de revolta, gente, é evidente que as pessoas elas perdem a noção e as estátuas são quebradas. A pergunta que a gente tem que fazer antes é a seguinte: por que ninguém questionou essas figuras antes? Eu acredito que essas estátuas elas fazem parte, fazem referência a um determinado período do passado. Esse passado deve ser esclarecido, ele deve ser discutido. E no meio da confusão, no meio das revoltas, é óbvio que as pessoas mais radicais vão derrubar as estátuas, enfim. As estátuas retiradas, entretanto, elas têm que ser colocadas no museu e tem que se contextualizar o que aconteceu, não é? Você fala assim, olha, no momento que a estátua foi construída, fazia-se uma reverência aos mercadores escravos da Inglaterra, porque o tráfico negreiro era uma das atividades mais lucrativas do Império Britânico. E, e por que eu estou falando isso? Porque essa discussão é uma discussão que tem que acontecer para todos nós, não é verdade? Símbolos do passado, símbolos se erguem, símbolos caem, outros permanecem. E a reflexão sobre eles deve acontecer. Então, assim, além de você imaginar o símbolo, você tem que imaginar por que ele estava ali. Alguns símbolos são proibidos por convenções internacionais, como, por exemplo, a bandeira nazista é um símbolo que para nós ocidentais tem um significado só. Pedro, mas as religiões orientais usam a cruz, mas o sentido que a gente usou no Ocidente não é o sentido que a gente usou no Oriente. E como o símbolo do nazismo faz referência explícita a uma política de morte, e essa é a diferença que as pessoas não entendem entre o uso do símbolo nazista com o símbolo da foice e do martelo dos comunistas, porque as duas ideologias praticaram atrocidades. Isso é óbvio, mas no cerne das teorias, as propostas são diferentes. Então a gente tem que tomar cuidado com essas apropriações, ou seja, o símbolo nazista é proibido porque ele é uma doutrina de morte. Vocês viram só, os Estados Unidos entrou com um pedido para que a Ku Klux Klan não seja mais reconhecida como entidade civil, porque ela prega o que ela prega, que os brancos são superiores aos negros, que os brancos têm que ter o predomínio sobre os negros. Ela é uma associação abertamente racista. Vocês entendem a diferença? Você pode até não concordar com a diferença, mas você tem que entender a diferença. Então, assim, as ideologias que têm no seu cerne a questão da morte das pessoas de maneira explícita, elas são proibidas. Então, essas estátuas elas estão sendo tiradas. Eu acredito que as estátuas devam ser preservadas, porque elas fazem parte de um passado histórico. E aí existem possibilidades. Por exemplo, nós tiramos as estátuas antigas, guardamos as estátuas no museu e as referências. Ou que seria mais difícil, deixamos as estátuas no mesmo lugar, colocamos o nome das pessoas e colocamos uma explicação histórica do que aconteceu. É uma outra maneira de ver.
A questão é que isso, a discussão está em aberto, algumas pessoas concordam, outras pessoas discordam. O fato é que em momentos de grande convulsão social, a ética, velho, que teve de estátua do Stalin e do Lenin derrubadas, foi um negócio absurdo. Assim, os caras derrubaram tudo. Por quê? Porque lembrava-se de um passado, poxa, do Stalin, velho. Stalin matou 30 milhões de pessoas. É a segunda pior ditadura do século XX, se é que existe grau de pior ditadura. Para mim, qualquer ditadura que promoveu política de morte é ruim. Se matou 1 milhão, se matou 10 milhões, se matou 3, não interessa. Né? A gente tem que parar de começar a colocar graus nessas coisas, quem matou mais, porque a gente quer disputar. Não, os nazistas mataram 100, o outro mataram 200, esquece, cara, matou um, já foi, já, tá errado. E essas estátuas foram derrubadas. Por quê? Porque lembrava-se de um passado que era ruim. Assim como as pessoas estão questionando algumas dessas estátuas por conta das referências históricas do passado que elas carregam. Essa discussão é salutar. A gente tem que fazer essa discussão sobre os símbolos. O que eu acredito é que esses símbolos devam ser preservados. Por exemplo, existem símbolos nazistas em museus. E o museu é um lugar tranquilo para você ter um símbolo nazista, porque faz referência do passado, explica para você o que aconteceu. Ou seja, o que eu estou te dizendo é que a gente vai começar um negócio chamado Comuna de Paris, que eu não vou falar hoje, e que vai fazer a mesma coisa. As estátuas do Luiz Bonaparte, que ele mandou fazer um monte de estátua, foram derrubadas. Em Paris, no entanto, formou-se a Comuna de Paris. Na segunda-feira, cara, a gente vai ver que a Comuna de Paris é, foi a grande experiência anarquista que a gente teve no século XIX. Então, assim, se alguém um dia te perguntar, teve alguma experiência anarquista que funcionou? A resposta é a Comuna de Paris. Ela funcionou. E, por sinal, para a gente que estuda movimentos sociais, movimentos políticos históricos, a Comuna de Paris foi utilizada como referência para que autores como Marx, Kropotkin e todos os anarquistas, Bakunin, fizessem tivessem, melhor dizendo, uma leitura mais prática de como essa transferência do poder aconteceria diante do povo. Então, ela é uma experiência importante, anarquista, que a gente vai ver na segunda-feira. Tudo bem? Olhem suas anotações, vejam se há alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem me perguntar. Deixa eu ver se tem alguma imagem da comuna nesse slide aqui. Não, não tem. Depois já são os pensadores socialistas. Vocês já tiveram já, né? Socialismo, essas coisas, né? Não é uma novidade para vocês, né? Ela influencia o pensamento comunista no Brasil das vagas. Na verdade, a experiência da Comuna de Paris, ela vai influenciar os pensamentos socialistas no mundo, mas no caso brasileiro, já é pensamento soviético. Já é A influência da Comuna de Paris já tinha sido pervertida pela ditadura do Stalin. Então, quando a Olga Benário vem para o Brasil, ela vem para fundar uma célula do Partido Bolchevique no Brasil. Então, já não é essa visão mais romântica da Comuna de Paris. É uma visão diferente. Vocês já viram, né? Socialismo utópico, científico, doutrina social da Igreja Católica, anarquismo, né? Já viram em filosofia, não viram isso aí? Sim? Sim, sim. Então tá bom. Vai me ajudar. Tá bom? Jovens, bom final de sexta-feira para vocês. Aproveitem o sábado e o domingo. Tem um trabalhinho para vocês fazerem. Qualquer dúvida é só perguntar. Fiquem bem, tá? E na segunda-feira a gente continua. A gente fala de Comuna de Paris e a gente começa a falar disso, tá?
Não, fica tranquilo, João. Eu imaginei que deve ter acontecido alguma coisa. Fica tranquilo. Não se preocupa com isso não, tá? Deu para pegar alguma coisa, tá ótimo. A aula tá gravada. Se vocês precisarem de, se precisar de alguma coisa depois, você procura na aula, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês me avisem. Um beijo para vocês, bom final de semana